Olá, sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro com a Hora de Maria, esse momento de recolhimento, de reflexão, onde nós buscamos a sintonia com o bem maior. E como sempre, como preparação para o nosso Evangelho, vamos ler hoje um trechinho de uma página do livro Busca e Acharás, de Emmanuel e André Luiz, pela mediunidade Chico Xavier. Tarefas mútuas. Amigos da caridade, renteando com irmãos enfermos e necessitados em lares e hospitais, recintos de tratamentos e instituições outras, te solicitam o socorro possível que se encarregam de converter em colaboração eficiente. No apoio a eles, qualquer que seja a migalha de proteção que lhes possa oferecer. Amor é solidariedade, progresso é intercâmbio, auxilia e auxiliar-te-á. Ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. E assim nós nos preparamos para a lição do Evangelho de hoje, em que traz a seguinte reflexão: a utilidade providencial da riqueza. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que nós possamos nos debruçarmos nesse tipo de análise, porque muitas vezes nós confundimos achando que Jesus deixava um tratamento de desqualificação até das pessoas ricas. Não é isso que o Evangelho nos passa. Então vamos prestar aqui atenção em algum destaque que nós fizemos aqui no trecho do Evangelho. Jesus, interpretada segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, falando da riqueza. Isso seria ilógico, e continua assim o Evangelho. Sem dúvida, pelo arrastamento aqui da causa, que a riqueza da causa, as tentações que gera, e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Olha só que chamativo importante aqui do Evangelho. Então, Jesus, nas parábolas que nos traz, até do mal rico, do jovem rico, ele está fazendo que nós possamos analisar para que a riqueza não seja impedimento ao nosso crescimento, nós ficarmos aprisionados a ela. Mas de forma nenhuma o Evangelho de Jesus nos diz que só pelo fato de ser rico a pessoa não entraria, entre aspas, no reino dos céus. Mas sim que a riqueza é de fato uma grande prova. Como ele diz aqui, o Evangelho nos diz, constitui uma prova mais arriscada do que a miséria. Muitas vezes nós equivocadamente nós pedimos para ganhar nas loterias da vida, nos sorteios, E quantos casos que já aconteceram onde as pessoas foram premiadas e logo a seguir se perderam pelo caminho, em relação da vaidade, da ostentação e do poder. Então, Jesus nos chama a atenção para que saibamos utilizar os nossos recursos a bem do próximo, a bem da coletividade. E continua assim ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com eles a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. E não é isso que nós percebemos muitas vezes quando uma pessoa sai às vezes numa condição de miséria,
de carência econômica, ela vai alçada, principalmente quando de uma maneira assim intempestiva, imediata, a pessoa chega naquela condição de poder, né, de mando, e esquece aquela condição que esteve. Tal é a dificuldade em que nós temos ainda de lidar com a posse, com os recursos. Então, poderíamos assim refletir que a riqueza, de fato, ela seria para poucos que a saibam utilizar. Poucos seriam aqueles que não se deixam levar pelo poder da riqueza. Importante destacar assim também, lembrando, como ele diz aqui, que a riqueza é uma prova mais grave, mais desafiadora do que a miséria. E nós não podemos nos equivocar, confundir que a miséria, a pobreza é sinônimo de humildade. Não, nós podemos estar no quadro de carência material, social, de precariedade e sermos extremamente orgulhosos. E aqueles que estão na função de poder, né, de mando, têm uma grande responsabilidade e muitas vezes são mais humildes do que nós mesmos. Então o Evangelho continua a destacar, e agora destaca assim aquela passagem daquele moço rico, quando Jesus diz assim: desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Será que é isso que o Evangelho está nos mostrando? Não, Jesus sempre falava por parábola. Ele quis mostrar o quê? Se aquela pessoa, se nós estamos tão aprisionados ao poder e à riqueza, que nós nos esquecemos do bem, nós nos deixamos levar por eles. E não que necessariamente nós temos que abrir mão dos nossos recursos para servir a Deus. Não é isso. E muito pelo contrário, quando o Evangelho também mais adiante vai dizer da importância que tem a missão das pessoas que têm o poder da riqueza, do recurso, para que eles possam alavancar o progresso. Nesse período mesmo da pandemia, quantos recursos, né, foram encaminhados para o socorro, para a produção das vacinas, etc. Então, mostrando a utilidade providencial da riqueza. Então, essas são as reflexões que tínhamos para fazer a respeito do Evangelho. E vamos então para a página do livro Em Entendimento com a nossa irmã Janete Serra. Olá, queridos irmãos, paz e bem a todos os corações. A leitura que iremos destacar está no livro Tempo para o Entendimento, e as mensagens são de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão, da editora MAP. E a leitura então destacada tem por título O Caminho da Caridade. Dentro da caridade, do amor ao próximo, está o seu caminho. Não pensem que cabe a outrem essa missão. É no seu dia a dia, nas situações mais inusitadas, que vocês receberão a inspiração para transmitir uma palavra, simples que seja, a um irmão necessitado do pão e do pão do Espírito. Sejam corteses, sejam dignos. O exemplo é tudo. A vida se completa com o exemplo de que trazemos de nossos pais, de nossos irmãos, de uma atitude de uma criança e de tudo que nos foi transmitido pelo nosso grande mestre. Então aqui a gente destaca, né, na fala dos dois espíritos, primeiro a grande diretriz que nos é colocada enquanto o caminho para o sentido de uma felicidade, né, para o equilíbrio da alma, enquanto nós estamos em processo, no exercício do amor ao próximo, no exercício da caridade. Essa é a diretriz, né, maior que Jesus veio nos ensinar, como os Espíritos estão aqui dizendo, e como também outros missionários que já, né, realizaram um caminho, um percurso de lapidação dos seus próprios espíritos também vivenciaram, nos deixaram, né, como diretrizes,
como exemplos para que nós então possamos também fazer esse exercício, né, para a conquista dessa plenitude. Mas nós sabemos que isso é um processo que é gradual, que é lento, né? Então por isso que o Espírito nos coloca que é a partir dos desafios da nossa condição enquanto, né, pessoas aqui vivendo na interação, né, com os nossos familiares, com amigos, no nosso trabalho, nas situações mais inusitadas, que nós temos a oportunidade então de exercitar, né, esse princípio que vai se estreitando, que vai se consolidando em nós a partir de uma vivência, né, de fidelidade aos princípios do amor ao próximo, como Jesus veio nos ensinar. E ele diz o seguinte, que esse exemplo de amor, de fé, caridade, deve ser repassado por cada um de vocês. É uma missão que cabe a cada um. É no exercício diário que se faz o engrandecimento do Espírito. Então, nós não estamos isentos dessa luta diária, das atividades, porque isso é que vai nos forjar realmente essa solidez que nós precisamos então para mudarmos de fato, né, para nos renovarmos enquanto espíritos que já estamos trilhando esse processo de evolução já há bastante tempo, né? E interessante também que logo na segunda estrofe, quando ele fala, segundo parágrafo, que ele fala que nós receberemos a inspiração para transmitir, né? Seja uma palavra amiga, seja um consolo, seja um abraço, um acolhimento, porque às vezes a gente acha que a caridade se resume, né, a um bem que a gente possa fazer materialmente, e não só isso, né? A gente sabe que a caridade ela se expressa de momentos muito maiores, principalmente da nossa condição enquanto de disponibilidade afetiva, de amor, né, de benevolência, de perdão. Esse é o processo maior da caridade. Então, a mensagem nos chama a atenção que nós estamos sempre sendo inspirados, mas cabe também a cada um de nós, né, estarmos nesse processo de ligação com a espiritualidade para que a gente possa sentir essa inspiração, né, e conectados então nesse processo a gente possa ser mais acolhedor, né, nas nossas atitudes, diante das dificuldades e do próximo principalmente, e também das nossas dificuldades. Continuando, quando uma nuvem turvar o sol, lembre-se que essa nuvem é necessária para trazer a chuva que abençoará o solo e dará de beber a tanta gente. Assim é o seu sofrimento, uma nuvem. O sol, que é o nosso astro-rei, representa aqui o Todo-Poderoso que está iluminando um só com seus raios a todos. Rezem é o que mais pedimos a todos. A prece tem poder da cura, de amainar corações feridos de elevação. Fiquem na paz do Senhor e de São Francisco de Assis. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos estarmos imbuídos dessa disponibilidade de amor para modificarmos o nosso interior e assim também podermos contribuir para um mundo melhor e que possamos estar disponíveis aos nossos semelhantes. Paz e bem a todos os corações. Então, após agora esse belo comentário da nossa irmã Janete Serra, nós vamos nos preparando para o momento maior, nosso encontro com a Hora de Maria. Nesse instante, sugerimos que possamos abrir a nossa garrafinha d'água, o nosso copo d'água, nos colocar em posição assim, centramento, para acolher e recolher e aceitar o socorro que a espiritualidade vai nos oferecer. Nesse momento ainda de tanta dor, de tanto sofrimento pela pandemia, e agora, recentemente,
pela situação dos nossos irmãos em Petrópolis, em outras partes também do nosso querido país, do nosso planeta. Muitos precisam das nossas vibrações, das nossas orações, para que o socorro chegue, alivie e sustente todos aqueles que estão passando por esse momento tão doloroso. E cada um que possamos fazer assim a nossa prece, a nossa mentalização e contribuir com o nosso desejo, com o recurso daquele que pode, para aliviar as dores daqueles que estão passando por esse momento de maior provação. Então, que a paz esteja com todos nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos rogar a nossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe Maria, que nos cubra nesse momento de prece e de oração, que nos envolva com o seu manto de luz, o seu manto de amor, a nós e aos nomes que nós colocamos dos nossos irmãos, familiares, amigos, os nomes que nós pedimos prece, irmãos encarnados, irmãos desencarnados. Sendo desencarnados, nós pedimos que nos avise, por favor. E depois desta oração, esses nomes serão escritos, levados às casas, a todas as casas que compõem o polo do mapa, para que continuem recebendo as bênçãos a cada dia dos benfeitores espirituais, nós e aos nossos irmãos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Mãe Santíssima.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhora. Que assim seja. Ó Senhora, mais uma vez, nos reencontramos na hora de Maria, para te agradecer, em primeiro lugar, dizer como somos gratos por este momento onde nos reencontramos, nos conectamos através desta hora tão importante para cada um de nós, aonde nos recolhemos, aonde bebemos a nossa aguinha magnetizada, aonde desconectamos com o mundo para conectar contigo, Senhora, através das palavras do Evangelho do nosso Mestre Jesus, através da mensagem do Francisco Cipriano, através da prece, da qual nós vamos deixar nesse momento o nosso coração falar. Agradecer. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada aos bons espíritos que nos ouvem. De coração. Muito obrigada, Mãe. Tranquiliza-nos, que tudo passa e está passando. E juntos iremos vencer. Confiemos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Oração pela paz. Há uma paz, um poder, uma presença que permeia e penetra em todo o universo. É uma força de Deus. É a fonte de toda a existência. Ela está ativa em todas as coisas. Ela é uma energia disponível a toda a humanidade e está presente agora, neste exato momento. Eu compreendo agora que eu sou um pilar da paz. Eu sei que eu sou uno com este poder. Esta presença gloriosa é o alicerce do meu ser. Esta energia cósmica flui através de mim e me conecta com toda a humanidade. Eu escolho agora usar este imenso poder da minha mente para criar um mundo digno de todos nós. Eu dirijo os meus pensamentos em direção à paz, ao amor, à cooperação, e eu posso ver todas as pessoas do mundo unidas em uma celebração jubilosa da vida. Esta energia que eu libero transforma este momento e toda a eternidade. As gerações que vierem serão abençoadas com um mundo baseado na paz, pois eu sei agora que a paz começa comigo e é o legado legítimo para toda a humanidade. Um legado que eu vivo diariamente com todos os meus pensamentos, palavras e ações. A paz está aqui agora. A paz está aqui para sempre. Eu agradeço por este momento sagrado de paz. Eu agradeço por uma eternidade de paz. Eu agradeço pela minha família global que vive na paz. Eu agradeço pelos meus laços de amor que nos unem com a força e coragem para criar o mundo dos nossos sonhos. Um mundo de paz, um mundo amoroso, um mundo pleno de infinitas possibilidades. Eu sou uno com toda a existência.
Eu sou uno com a fonte da própria vida. Eu sou uno com a presença da paz e compartilho estas bênçãos com todo o mundo. Eu sei que as minhas palavras são cheias de verdade e de poder, e eu as libero à lei universal da vida. Eu sei que, como eu o disse, assim será, e assim é. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.